A pintura mural, conhecida como afresco, é uma técnica em que pigmentos são aplicados sobre uma camada de argamassa ainda úmida. Isso faz com que a tinta penetre na argamassa, deixando a pintura mais resistente e duradoura. Os primeiros registros de uso dessa técnica datam do século IV a.C., na Grécia. A Capela Sistina, no Vaticano, é toda decorada com afrescos pintados por grandes mestres como Michelangelo e Botticelli. Não é uma técnica simples. A camada de argamassa onde os pigmentos são aplicados é a última de uma série de, no mínimo, 3. Cada uma dessas camadas possui uma composição específica e o profissional que aplica o material na alvenaria deve dominar profundamente essa técnica. O artista que vai executar a pintura, por sua vez, precisa ter sua obra muito bem planejada, já que a necessidade de aplicar a tinta na argamassa ainda úmida exige rapidez. Se a argamassa secar, a técnica falha, e é bastante trabalhoso corrigir eventuais erros. Para explicar melhor a técnica do afresco, mostraremos cada uma de suas etapas. Todas as camadas de argamassa de um afresco são compostas por areia e cal. A primeira camada de argamassa é aplicada com uma colher de pedreiro sobre a alvenaria de tijolos de barro. Sua função é estrutural e, por isso, deve ter a superfície mais áspera, garantindo assim a estabilidade das outras camadas, evitando fissuras e rachaduras. A segunda camada de argamassa é intermediária, inclusive no que diz respeito à sua aspereza. Nem tão áspera quanto a primeira e nem tão refinada quanto a última. Ela deve ser aplicada após a secagem da primeira camada. O artista realiza o decalque da obra. Finalmente, a terceira camada de argamassa é aplicada rapidamente sobre a segunda camada já seca. Essa última é mais refinada e tem pouca espessura. Com a terceira camada ainda úmida, o artista inicia a pintura propriamente dita. A aplicação é feita conforme o projeto do artista, em áreas restritas, que são chamadas de jornadas. Neste exemplo, foram feitas 5 jornadas. Essas áreas recebem esse nome porque equivalem a uma extensão previamente calculada, que possa ser pintada durante uma jornada de trabalho sem que reste alguma superfície com argamassa que seque antes da pintura. Os pigmentos mais utilizados são naturais e devem ser triturados e diluídos em água, mas também existem pigmentos sintéticos.
Depois que a argamassa impregnada de pigmentos estiver seca, a pintura em afresco estará pronta. O mural ainda pode ser retocado a seco, ou seja, através de pintura com tinta sobre o afresco já seco. Esse tipo de acabamento foi utilizado por Portinari algumas vezes numa associação de duas técnicas de pintura.